Boa tarde! Como vocês estão? Até reparti meu cabelo no meio, porque eu descobri que quem tá prestando vestibular esse ano é o Generation Z, geração Z, e que reparte o cabelo de lado depois de milênio. What? Bro, what are you talking about, man? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo de exercício enviado pelo nosso Instagram para um estudante lá de Curitiba, no Paraná. Vamos começar então já explicando. Temos esses dois gráficos aqui, em que um a gente tem a temperatura de fusão e ebulição constante, no outro a gente tem uma variação na temperatura de fusão e ebulição. A gente sabe que esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de uma substância pura e que o segundo gráfico é o gráfico de uma mistura. Mas nesta questão em específico do ITA, não tínhamos nenhum desses gráficos. O gráfico que a gente tinha, ele tinha a temperatura de fusão constante, mas uma variação na temperatura de ebulição. Estranho? Ficou confuso? Então vem, assiste esse vídeo que eu vou explicar. Vamos resolver o exercício então? Mas antes da gente resolver, não esquece, já curte o vídeo, no final você comenta o que você achou desse exercício, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Esse exercício, ele é um exercício muito bem estruturado. É um exercício que trava o estudante no vestibular e é por isso que ele não é de nada mais, nada menos do que o nosso queridinho Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O vestibular foi aplicado para ingressantes no ano de 2012 e a questão fala o seguinte. Ele mostra o gráfico e fala: SL e G correspondem a sólido, líquido e gasoso. E aí ele pergunta: com base nas informações da figura, é correto afirmar que a amostra, do qual foi tirado isso, corresponde a letra A, uma substância pura. Letra B, uma mistura coloidal. Letra C, uma mistura heterogênea. Letra D, uma mistura azeotrópica. E letra E, uma mistura eutética. Mistura azeotrópica e eutética, as duas são homogêneas, ok? Não falei enunciado, mas estou falando agora, está escrito aí. O que a gente já sabe com certeza que a gente pode excluir daqui? Primeiro, que a gente tem uma fase só nesse gráfico. Só tem um momento de fusão e um de ebulição, então é uma fase só. A gente já pode riscar a mistura heterogênea. Hoje não. Hoje não! Hoje não. Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje não. Segundo, que se há uma variação na faixa de temperatura de ebulição, não pode ser uma substância simples. Então, tchau. E a gente viu um vídeo já sobre coloides, inclusive, se não me engano, no exercício do ITA também. Bruno, deixa o card aqui pra gente. E lá a gente fala, um coloide nada mais é do que uma mistura heterogênea. Então a gente já pode riscar fora o coloide também. Sobrou então pra gente mistura homogênea azeotrópica e mistura homogênea eutética. Mas a gente ainda não falou disso aqui no canal. Então vamos falar agora. O que é cada uma? O que é o que há? Começando aqui pela mistura homogênea azeotrópica, que é esse gráfico. A mistura homogênea azeotrópica, ela é um tipo de mistura que tem uma propriedade muito interessante. Ela tem a sua temperatura de ebulição constante. Importante, né? Então, quando a gente olhar para o gráfico de uma mistura homogênea azeotrópica, é isso que a gente vai ver. Uma linha enquanto ela é aquecida. Depois a gente vai ter uma mudança na inclinação dessa linha para o intervalo de fusão. A temperatura varia ao longo da fusão. A gente vai voltar para uma outra angulação da linha enquanto o líquido é aquecido. E então a gente tem a temperatura de ebulição constante.
E depois, claro, quando todo o líquido estiver sendo transformado em gás, a gente vai ter um aumento da temperatura do gás. Por que isso é importante? Porque isso tem muitas aplicações químicas. Muitas, que não dá nem falar nesse vídeo. Mas grava, porque é o tipo de coisa que a gente fala, não caiu no vestibular. Caiu no ITA. Importante. E aí a gente vai pro segundo tipo de mistura, que agora sim é o gráfico que a gente tinha na questão do ITA, que é de uma mistura homogênea eutética. A mistura homogênea eutética tem como sua característica que a sua temperatura de fusão é constante. Então, quando a gente vê o gráfico de uma mistura homogênea eutética, a gente vai ter um sólido tendo sua temperatura aumentada. Quando ele chega no ponto de fusão, a temperatura de fusão constante, uma reta paralela ao eixo X. A partir do momento que todo sólido foi transformado em líquido, que houve a fusão completa, a gente tem um aumento da temperatura do líquido. E quando o líquido alcança a temperatura de ebulição, a gente não vai ter uma temperatura constante de ebulição. A gente vai ter um intervalo de ebulição em que a temperatura varia. E depois de todo o líquido ter sido transformado em gás, a gente vai ter um aumento da temperatura do gás. Então aqui está um vídeo curto, rápido e muito informativo. Mistura homogênea eutética e azeotrópica. Então, importante sim, não tão importante. Não acho que teremos um exercício assim de novo tão cedo, porque já tivemos esse no ITA. Mas vale a pena estudar. Anota aí num rodapé e de vez em quando se dá uma lida. Não precisa pôr na frente da privada. Que nojo. E agora que a gente acabou esse vídeo, mais uma vez, se você não tinha deixado o seu like no começo, deixe o seu like agora. Comenta o que você achou desse exercício. Você faria ele se você tivesse no vestibular? Você acertaria? Ou seu chute ia ir pra outro tipo de mistura? Você não ia chutar substância escura, né? Então, muito obrigada por assistir ao vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Até mais!